Olá para todos, é um prazer estar aqui no Diário do Grande ABC e apresentar mais um Momento Saúde especial Redditor. Hoje estamos com os doutores Amanda e Yuri Boteon, que são especialistas em doenças de fígado, e vamos falar sobre o Julho Amarelo, que é em alusão ao combate às hepatites virais. Tudo bem, doutores? Tudo bom, bem. Mariana? Prazer, Mariana. Bom dia. Bom dia, eu queria que vocês começassem aqui o nosso bate-papo se apresentando. Eu queria que vocês se apresentassem onde vocês trabalham, como que funciona a especialidade de vocês. Perfeito. Então, eu sou Yuri, eu sou cirurgião de transplante de fígado e a gente faz o cuidado das doenças do fígado dentro aqui da Redditor. Aqui no ABC eu trabalho especificamente dentro do Hospital Brasil, participando da linha de cuidado desses pacientes. Doutora. Eu sou Amanda Carvalheiro, sou cirurgiã de transplante hepático, cirurgia de fígado, pâncreas, vias biliares. Também atuo na linha de cuidado de doenças do fígado na Redditor, né? Especificamente aqui na Regional do ABC, com muito carinho na unidade São Caetano. Bom, então hoje a gente vai falar sobre as hepatites virais. É um assunto que muitas pessoas comentam, infelizmente é uma doença bem conhecida, né, por ser um pouco mais comum, mas afinal, o que são as hepatites? Perfeito, então eu vou começar aqui. Então, as hepatites são quadros de inflamação no fígado, então essa é a definição. E aí a gente vai entrar assim, mas a gente tem diversas causas que levam às hepatites, a uma inflamação no fígado. A gente tem as hepatites virais, que é justamente esse o tema do nosso Julho Amarelo, onde a gente tem um tópico bastante importante a ser trabalhado ainda, porque é uma doença que a gente vai comentar em mais detalhes, mas é um pouco mais silenciosa e acomete uma porcentagem significativa de brasileiros. Então a gente entender, compreender aí um pouco sobre a prevenção, sobre o diagnóstico precoce e as formas de contágio é essencial. E todas as hepatites são virais? Já bateu essa dúvida aqui. Não, nem todas as hepatites são virais, né? Uma grande causa de hepatite, e que é importante comentar já que você perguntou, Mariana, é a hepatite relacionada a medicamentos, né? Então, hoje em dia, a gente tem um quadro bastante importante e é traumatizante, eu diria, né? Onde já teve algumas reportagens falando sobre isso, que seriam a hepatite fulminante relacionada a drogas para combate ao emagrecimento, né? Drogas relacionadas ao emagrecimento que estão sendo vendidas aí na internet a qualquer custo e de forma desenfreada, né? Então a gente tem um quadro bastante tenebroso, que é a hepatite fulminante relacionada à inflamação a uma inflamação generalizada, levando à necrose do parênquima de todo o fígado, onde a única solução muitas vezes é o transplante hepático, relacionada a drogas, muitas vezes aí, e a substâncias que são ditas naturais e não são, e podem agredir o fígado. E tem vários tipos de hepatite, certo? Quais são esses tipos de hepatite? Perfeito, acho que só complementando um pouco, assim, é bastante importante as hepatites medicamentosas e o quadro de hepatite aguda grave com hepatite fulminante aí vamos dizer a forma mais grave de acometimento dessa condição, mas a gente tem outras condições também que hoje são cada vez mais prevalentes, como a hepatite relacionada à doença hepática gordurosa não alcoólica, que se torna cada vez mais frequente. A gente tem aí que até 30% da população tem esteatose hepática e um quarto desses pacientes podem evoluir com uma esteatohepatite, com uma hepatite relacionada à gordura. Então essa é uma causa que acho que também vale a pena mencionar para as pessoas quando vê, tem esteatose, procure um especialista porque ela pode ter outras consequências também. Tá, desculpa, só complementando um pouquinho, que eu acho que é um outro tópico fora medicamentosa, a relacionada à esteatose também é bastante importante de ser mencionada. Então essas são as mais comuns. São as mais comuns, né? A gente tem outras causas, a gente tem doenças metabólicas, como a hemocromatose, doença de Wilson, a gente tem outras autoimunes também, a hepatite autoimune por si só, a gente tem colangite esclerosante primária, tem algumas outras doenças autoimunes também que podem acometer o fígado, e então assim, essas causas todas, quem faz vamos dizer, essa diferenciação, essa compreensão, essa investigação é o médico especialista em doenças do fígado. Então essas são as mais comuns, acho que só para trazer para todo mundo as principais aqui. O que seriam essas doenças metabólicas?
As principais que a gente tem, elas são muito menos comuns do que as hepatites virais. Eu acho que nem vale a pena a gente ficar tanto focando nelas, mas como eu disse, assim, por exemplo, a hemocromatose é uma, doença de Wilson é outra, são menos frequentes, são diagnósticos diferenciais, mas acho que o nosso foco que a gente tem que estar bastante alerta são realmente as hepatites virais, é importante, por isso que ela tem esse mês especial dedicado a ela, e a doença hepática gordurosa não alcoólica, a esteatose evoluindo com esteatohepatite, que eu acho que é outra causa bastante prevalente. Acho que esses tem que ser os dois focos que a gente tem que ter muito em mente e alertar a população da importância da prevenção e do cuidado. E dentro das hepatites virais, a gente tem a hepatite A, B e C, que seriam as mais comuns, né? Então, a hepatite A é bastante comum, por conta que a transmissão é vinda aí de alimentos, mesmo da água que a gente bebe, né? E a hepatite B e C, hoje em dia está cada vez, a gente conseguiu dominar mais, né? Mas sempre foi uma das principais causas, né? Dentro das hepatites virais, levando até quadros mais crônicos de hepatite, principalmente relacionados à doença hepática. Então, são as hepatites A, B e C. Perfeito. Então, as hepatites virais. Nós temos as mais comuns, então a B e C. A gente também tem as hepatites D e E, como a Amanda disse aqui. Então, a gente tem as hepatites E bastante menos comum no Brasil. A hepatite D é uma hepatite que ela acomete juntamente com a hepatite B. Ela precisa do vírus da hepatite B para poder ocorrer. Ela é menos frequente, mais comum no norte do país, Amazonas principalmente. E aí a gente tem as nossas principais, A, B e C, que a é bem mais comum. Apesar de ser mais comum, ela tem um risco menor de cronificação. Ela é um evento mais agudo e normalmente passageiro. E a gente tem as hepatites B e C, que essas sim, elas cronificam, elas, com o fato de cronificarem, elas têm o risco de evolução para cirrose hepática e para o hepatocarcinoma, que é o câncer primário do fígado. Então, esses são os principais focos de atenção no Julho Amarelo, são as hepatites B e C virais. A B e C, então, tem esse agravante, que pode virar um câncer também. Elas, na verdade, a tendência na cronificação, elas levarem o paciente a ter uma cirrose hepática, que é, na linguagem comum, seria aquela fibrose, aquele fígado que já pode não ter o mesmo funcionamento adequado, cheio de nódulos, né? E aí pode levar à predisposição do câncer primário do fígado, que é o carcinoma hepatocelular. Só em termos de número, a gente estima que a gente teria no Brasil, na população brasileira, mais ou menos aí 1 milhão de pessoas vivendo com uma hepatite viral, hepatite B, hepatite C. E desses pacientes, todo ano, mais ou menos 20 a 30 mil deles vão desenvolver cirrose hepática. E uma porcentagem desses pacientes com cirrose também desenvolve o hepatocarcinoma, o câncer primário do fígado, sendo que eles podem desenvolver o hepatocarcinoma mesmo sem ter a cirrose no fígado. Por si só, a hepatite viral é um fator de risco para o câncer do fígado. E como que a pessoa pode pegar a hepatite, tanto a A, quanto a B, quanto a C? Perfeito. Então, assim, acho que essa parte é bastante importante, as formas de contágio, né, nesse Julho Amarelo, a gente deixar bastante claro, né? Então, a hepatite A e hepatite E são hepatites de transmissão por fecal oral. Então, assim, alimentos contaminados, água contaminada, essas são as principais formas. A gente tem outras formas de contágio, por exemplo, em ambientes fechados, institucionais, por exemplo, dentro de creche, dentro de abrigos, dentro de prisões, são ambientes onde tem um maior risco de contrair essa doença. E, por fim, homens que fazem sexo com homens também, pelo fato da exposição ali, também tem outro risco também de desenvolver. Mas a principal forma realmente focar hepatite A e E é realmente água e alimentos contaminados. Então, assim, cuidados de higiene e cuidados principalmente onde não tem uma condição sanitária tão boa, a gente tem que ter mais atenção a elas. Em relação à hepatite B. A hepatite B, ela é considerada uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Então, uma das formas principais de contágio aí da hepatite B
é a relação sexual, e a segunda forma é com exposição a sangue. Quando a gente fala da hepatite C, a gente fica principalmente com a exposição a sangue. Então essas são as principais formas de contágio aí das hepatites virais. A hepatite D, como eu disse, também ela é associada com a transmissão na relação sexual, assim como a B, com a exposição a sangue, mas ela precisa aí da ocorrência da hepatite B para ela poder acontecer. E dentro da exposição ao sangue, né, é importante a gente mencionar, por exemplo, fazer as unhas, que é um ato tão comum entre o meio feminino, né? E então é importante ressaltar a importância de você ter seus próprios utensílios para levar na sua manicure, na pessoa que faz suas unhas, porque também é um meio de transmissão. E obviamente outra forma de transmissão comum dentro desse aspecto que o Dr. Yuri comentou, são as drogas injetáveis, né? Que também pode aí ocorrer a transmissão da hepatite C, principalmente através do sangue, né? Por usar a mesma agulha, indivíduos que usam a mesma agulha. Perfeito. Então, assim, acho que aí quando a gente fala, então, dentro da exposição ao sangue, né, aí a gente tem realmente formas de contágio com o sangue, né. Então, pessoas que tiveram transfusões de sangue aí antes de 1993, antes deste ano, não havia uma testagem regular para a hepatite C antes da transfusão de sangue. Então, pessoas que tiveram transfusão de sangue por qualquer razão, por cirurgia, por acidentes, antes dessa data, eles têm um risco maior de ter contraído hepatite C. Então, uma das recomendações, na verdade, é que toda pessoa maior do que 40 anos deve realizar a testagem contra as hepatites virais B e C ao menos uma vez na vida. Isso está disponível em unidades de saúde. É importante que todo mundo tenha essa consciência e faça ao menos uma vez essa testagem. Então, fora a transfusão de sangue, a gente vem para as outras formas de sangue, uma delas como do contágio através do sangue, né? Então, uma delas a Amanda acabou de mencionar para a gente, né? Então, aí o risco para fazer a unha na manicure, quanto para, por exemplo, ir no dentista, ou fazer uma tatuagem, ou colocar um piercing, todas essas formas de procedimentos que tem algum grau de invasão, que vai ter contato com o seu sangue, é importante que os instrumentos usados para isso ou sejam descartáveis ou tenham sido propriamente esterilizados, propriamente cuidados antes da realização. Outras formas são as drogas injetáveis, conforme a Amanda mencionou. Então, o compartilhamento ali dos utensílios para fazer o uso das agulhas, para fazer o uso de drogas, é uma outra forma importante também de contágio, de contaminação. Então, assim, a compreensão dessas formas de contágio são essenciais aqui nesse mês, a gente trazer para as pessoas para se atentarem e compreender assim, o momento que a gente tem, então, que procurar uma unidade de saúde, fazer a testagem, compreender se não tem o risco de ter essa condição. Até eu estou me estendendo aqui, não, imagina, tá tomando a liberdade, assim, a gente tem aí até que dentro dos quadros de hepatite C, a gente tem que 85% dos pacientes, eles são assintomáticos, eles não sabem que tem a doença. Então é uma doença que é silenciosa. Se você não for lá, não for testar, ela vai ficar lá com você e quando você descobrir já vai ser na complicação. Na verdade já vai ser na cirrose, já vai ser quando tiver um câncer primário do fígado. Então já é um pouco tarde. Então a compreensão da prevenção, do diagnóstico precoce da condição é essencial. Isso na hepatite C. Na hepatite C, a hepatite C, a gente acaba focando nela, ela tem um risco de cronificação bastante alto. A hepatite B, ela cronifica a mesma coisa, tá? Assim, ela só tem um risco de cronificação menor, tá? Quando a gente tem quanto mais jovem for o paciente, o risco, na verdade, de cronificar da hepatite B é maior. Então, por isso que a gente tem uma das coisas, e de novo eu me estendendo aqui, mas um dos riscos de transmissão da hepatite B, principalmente, é na transmissão neonatal, na gestação. Então, por isso que toda gestante tem que ser testada para hepatite B, para hepatite C, para sífilis,
porque a gente pode ter o risco de transmissão. Então, se uma criança nasce com uma mãe que teve hepatite B, a gente tem formas de prevenir que essa criança se contamine e tratá-la para que não cronifique. Se não houver esse diagnóstico e esse tratamento, a chance de uma criança recém-nascida infectada pelo vírus da hepatite B cronificar é muito alta, chega a 90% dos casos. Então a gente precisa ter realmente esse diagnóstico da população, seja tanto gestantes quanto não gestantes, mas na gestante isso é ainda mais importante pelo risco dessa transmissão neonatal. Então, quanto mais jovem, maior o risco. Mas quando a gente vai evoluindo, o risco de cronificar da hepatite B diminui em adultos, mas ainda é bastante alto. Então, para as duas, a gente tem esse risco, mas o risco de cronificar na C é muito maior do que na B. Até. E como que funciona essa testagem? Essa testagem. Então, hoje existem até testes rápidos para fazer para as hepatites virais. São testes que ficam prontos muitas vezes em 5 minutos, tá? Isso é feito mesmo até em unidades básicas de saúde, quanto unidades outras hospitalares. E a gente tem também a pesquisa de anticorpos, tanto para hepatite B quanto para hepatite C. Então a gente a gente pesquisa a presença, por exemplo, na hepatite B de alguns antígenos do vírus. O vírus da hepatite B é um vírus mais complexo, é um DNA vírus. Então a gente consegue ver alguns antígenos, tanto de superfície quanto de núcleo do vírus no sangue, e a desenvolvimento de alguns anticorpos pelo indivíduo contra esses antígenos. Então essa pesquisa é uma das que a gente faz. Para a hepatite C, a gente faz essa busca também de anticorpos contra o vírus da hepatite B. E a gente faz também, uma vez que a gente entenda que existe a presença da hepatite, a gente tem outros testes mais sofisticados para compreender quanto de vírus existe circulante, para a gente poder guiar os nossos tratamentos. E é importante que a população faça esses testes, que nem o Dr. Yuri comentou, e que procure um médico especializado, né, para ter atenção aos resultados e explicar para o paciente, né? Porque quando, às vezes, gera algumas dúvidas, né? Porque todos esses testes que o Dr. Yuri comentou, não necessariamente o positivo ou negativo vai indicar que tem ou não a doença, que tem ou não o vírus, e isso traz, às vezes, alguma confusão, né? Para quem é leigo e lê o resultado do exame. Então, é importante que você leve esse resultado, né? Se você coletou, você leve para um médico especialista, para ele dar uma olhada e te orientar, né? Porque quando o paciente, por exemplo, recebeu uma vacina para hepatite B, desses resultados vai vir positivo e muitas vezes gera uma ansiedade no paciente. É recomendado que todos façam esses testes pelo menos uma vez no ano? Pelo menos que nem o Dr. Yuri comentou, a partir dos 40 anos, todo mundo tem que ter coletado a sorologia. Para gestantes, é condição sine qua non. Todas no pré-natal vão coletar também as sorologias da hepatite B e C, assim como HIV, sífilis, né? Mas eu entendo, assim, que de maneira geral, não faz mal nenhum, né? Por exemplo, nós profissionais de saúde, né, que atuam com pacientes que podem ter essa doença, nós somos cirurgiões, então, porventura temos mais risco de contaminação, ou outros tipos de profissão que tenham certo risco também, não tem problema nenhum a pessoa ter essa recorrência de coleta, por exemplo, anual, né, para verificação se tem ou não hepatite B e C, não vai fazer mal nenhum, é uma coleta de sangue, é muito simples, né, e ela, como a doença é silenciosa, que nem o Dr. Yuri falou, se porventura você acabar se contaminando e não tiver ciência disso, se você coletar o exame, você vai saber e vai poder atuar dentro disso de maneira mais precoce, e também é uma prevenção, né? É isso, acho que não como rotina, né? Não para a população em geral, né? Então a testagem, aí uma vez a gente já comentou, mas existem sim algumas pessoas com risco ocupacional que essas sim devem ter uma testagem com mais frequência, né? Então onde se inclui os profissionais da saúde, como a gente disse agora, onde se inclui também grupos de risco, por exemplo, profissionais do sexo, então assim, que são grupos de maior risco, esses profissionais sim têm que ter uma testagem mais
frequente, mas não como regra na população em geral, que isso seja feita de forma anual. Mas assim, a gente teve um evento diferente na vida, aconteceu um acidente com um material cortante, nesses momentos assim, de maior risco de exposição, compreendendo quais são as formas de contágio, então nesses momentos vale a pena às vezes repetir. Bom, é uma doença silenciosa, mas existe alguma coisa que pode indicar, olha, é um momento de procurar aqui um tratamento, buscar saber realmente se tem a hepatite ou não? Na verdade, como o Dr. Yuri mencionou, quando o paciente acaba apresentando sintomas, geralmente são em formas já onde a doença está mais grave, mas acho que é importante sinalizar quais seriam esses sintomas que, de maneira geral, vão fazer com que orientemos que o paciente procure o quanto antes, né, um profissional especializado em doenças do fígado e mesmo a unidade de saúde mais próxima, né? Então, seriam quando a dor abdominal é uma forma, amarelo nos olhos, que a gente chama, mais medicamente falando, na linguagem médica, icterícia, né, que é o amarelo do branco dos olhos, a pele fica amarela das mãos, na palma das mãos, né? Outro sintoma seria fadiga, cansaço, né? Em formas mais graves da doença, a gente vai ter até outras complicações mais sérias, né? Evoluindo aí, como a gente mencionou no quadro da cirrose, então aumento do volume abdominal, água na barriga, que é a ascite, né? Período de confusão mental, sangramento digestivo, né? Então vômito com sangue, fezes com sangue, né? São todos sinais possíveis que podem indicar aí, a levar a pensar também nesse diagnóstico, né? Se porventura você fez um ultrassom de abdômen, por exemplo, hoje em dia as mulheres vão ao ginecologista anualmente, que seria a recomendação, o ginecologista acaba pedindo um ultrassom de abdômen, tem alguma alteração no parênquima do fígado, o fígado parece ter com hepatite crônica, hepatopatia crônica, na verdade, né? Ou tem um nódulo no fígado, né? Tudo isso vai gerar que você também investigue as hepatites virais dentro do rol de investigação de causas da doença. E como que é possível prevenir a hepatite? Eu acho que a prevenção está muito baseada dentro daquilo que a gente explicou, né, de como são as formas de contágio, né? Então, por exemplo, a hepatite A, e hepatite E, que nem o Dr. Yu explicou, que é transmissão mais oral, fecal oral, então seria o que, né? Você prevenir lavando bem as verduras que você come, a salada, né, os alimentos, higienizando bem as mãos em todos os sentidos, né, quando você for principalmente lidar com alimentos, né, se você vai em restaurantes, procurar aí, né, lugares onde você sabe que o alimento é apropriadamente preservado, acondicionado, né, lavado, né, e relação sexual, entrando mais no rol das hepatite B e C, né, relação sexual com preservativo, né, de preferência, né, prevenção, né, de doenças sexualmente transmissíveis de uma maneira geral, né, também o HIV e a sífilis entram nesse rol de prevenção, né, e não compartilhar agulhas, né, se vai fazer uma tatuagem, verificar se as agulhas são descartáveis, por exemplo, né, que nem a gente falou fazer as unhas, então, ou ter o seu próprio material e esterilizar adequadamente, ou ir em um local onde você tem certeza que a esterilização é feita de maneira adequada, né? E nos casos dos pacientes que receberam alguma transfusão, que nem o Dr. Yuri comentou antes, da 1940, Nossa, né? 93. Então, assim, esses pacientes vão ter maior risco, porque naquela época a gente não tinha essa testagem para hepatite C antes do paciente antes da pessoa ser doadora de sangue, né? Então, acho que é isso, né? Então, assim, perfeito. As formas, a prevenção das formas de contágio, né? São perfeitas, são essas. E aí lembrar só das vacinas, né? Então, assim, as vacinas a gente tem hoje disponível, acho que o primeiro ponto, a mais importante, a vacina da hepatite B. Acho que essa vale a pena a gente mencionar bastante. Ela faz parte do calendário nacional de imunizações, então toda pessoa vai tomar a vacina quando nascer hoje, né? Então a gente tem essa vacinação, já começa na verdade na maternidade, né? Entre 12 e 24 horas já é a primeira dose, e aí a gente tem as 2 doses subsequentes aí com 1 e 6 meses após. Então a gente tem já neste momento, mas se nós tivermos adolescentes ou até adultos que não foram vacinados, esses pacientes devem ser sim vacinados contra a hepatite B. Então com isso a gente evita a
a gente previne aí o risco de desenvolvimento dessa condição tão grave. A segunda vacina que a gente tem disponível, que de certa forma é mais recente, é a vacina contra a hepatite A. Tá? Essa vacina, ela hoje já faz parte também do calendário nacional de imunizações, então hoje toda criança a partir de 1 ano, entre 1 e 5 anos de idade, ela tem que tomar a vacina também contra a hepatite A. Tá? Essa vacina da hepatite A pro adulto, ela é recomendada apenas em algumas situações mais especiais. Então, por exemplo, se a gente vai viajar para um lugar que tem uma alta prevalência de hepatite A, a pessoa deve se vacinar. Se, por exemplo, essa paciente ele tem uma doença hepática crônica, ou ele tem alguma doença ou uso de medicamentos que comprometam o sistema imune, por exemplo, se ele é transplantado, se ele tem convive com o HIV ou alguma outra condição como uma hemoglobinopatia, alguma doença mais que comprometa a capacidade do sistema imune de se defender, esse paciente também vai ter indicação de tomar a vacina contra a hepatite A. Então, hoje, dentro das hepatites virais, nós temos essas 2 vacinas disponíveis, contra a hepatite B e contra a hepatite A. A hepatite C, hoje, a gente não tem vacina disponível para prevenir. Então, a única vacina que a gente tem, a única forma de prevenção que a gente tem contra a hepatite C é realmente as nossas medidas que a gente comentou aqui para evitar as formas de contágio da doença. Como que as pessoas podem se cuidar aqui em relação às hepatites na região do Grande ABC? Como que a Redditor pode contribuir com isso? Perfeito. Então, aqui na região do Grande ABC, a gente tem aqui tanto o Hospital Brasil, em Santo André, a gente tem o Hospital São Caetano, da Redditor. Hospital Assunção, Brasil Mauá, né? O Bartira, então são todos hospitais que a Redditor atua, né, de maneira ampliada com clínicas de atendimento, né, de centros médicos, né? E a Redditor também tem a Clinivac, né, que é onde é possível ter as vacinas tanto para hepatite A e B, que é bastante importante mencionar também. Perfeito. Então, acho que assim, a gente tem, em cada um desses hospitais mencionados, né, nós temos especialistas em doenças do fígado que atendem, né? Então, a gente tem especialistas nas unidades, a gente tem especialistas que trabalham até com as complicações das doenças hepáticas, por exemplo, nós trabalhamos com o transplante de fígado, então a gente tem a disponibilidade do recurso desde a parte da prevenção, né? Então desde a Clinivac, trabalhando com a parte da vacina para prevenir a ocorrência da doença, a gente tem uma estrutura de laboratórios bastante robusta e confiável para avaliação ali, para fazer as testagens, as sorologias das hepatites, esses laboratórios apoiando a gente aí também na avaliação dos exames laboratoriais, exames de imagem que ajudam a gente a compreender a gravidade do caso, e nos casos onde a gente tem já uma complicação como a cirrose, como o câncer do fígado, onde a gente possa ter tanto indicação de ressecções, de lesões, cirurgias, né? De cirurgias do fígado, quanto de transplante de fígado, a gente tem a disponibilidade desse recurso dentro das unidades para oferecer um tratamento aí realmente completo, né, que vai aí desde a prevenção ao diagnóstico até o tratamento das complicações. Dentro da rede a gente tem toda essa visão ampliada do paciente, né? Então a gente consegue trazer de forma robusta o tratamento, que nem o Dr. Yuri falou, né? Desde o diagnóstico, prevenção, até o tratamento, da mínima complexidade até a maior complexidade, né? Acho que é aí que entra o que a gente compreende como uma linha de cuidado, né? Então a gente vai além do atendimento só da condição, né? Do atendimento da consulta, né? A gente vai além nessa linha de cuidado. Então a gente observa desde da prevenção ali, fazer o diagnóstico, a gente precisa agora de um especialista mais focado dentro do transplante, dentro das cirurgias. Então a gente tem a visão, os recursos ali para tratar esse paciente desde o começo até dentro até da o hepatologia final. clínica, né? Onde atua bem especificamente nessa área, da infectologia, que também é outra área dentro da medicina que atua, como por exemplo as hepatites virais, né? Então nós temos profissionais dentro de todas as unidades capacitados para direcionar exames e laboratório e prevenção, além de orientação, né, que é muito importante também, como nós estamos fazendo hoje aqui, um trabalho de orientação à população, né? Nós temos enfermeiros focados nisso também dentro da linha de cuidado, né, que vão ajudar também a rastrear esses pacientes e direcionar esses pacientes, né, Yuri, para
para o especialista adequado, né? Então, todo esse serviço, né, essa visão ampliada está sendo feito dentro da Redditor, não só nos hospitais do ABC, mas também nas outras unidades em São Paulo. Obviamente, o tratamento dentro da hepatite viral, evoluindo, por exemplo, para a doença crônica, que é a cirrose, para um hepatocarcinoma, um câncer de fígado, que vai precisar de um transplante de fígado, que seria a maior complexidade, obviamente não vão ser todos os hospitais que vão fazer, mas como a linha de cuidado é ampliada e nós somos profissionais, né, dedicados, com uma estrutura dentro da rede que direciona, a gente consegue dar esse tratamento de maneira adequada para o paciente. Legal. É importante ressaltar aqui também que a Redditor ela é muito grande, tem equipes especialistas para tratar do fígado, né, das hepatites, como viemos falando aqui no Momento Saúde de hoje. E a gente vai deixar aqui no YouTube a descrição de todos os hospitais para você que está nos acompanhando poder acompanhar também e conhecer melhor a Redditor. A gente vai chegando no finalzinho aqui do nosso podcast. Eu queria que vocês deixassem a consideração final de vocês, né, cada um as considerações finais sobre a importância, sobre a prevenção das hepatites. Eu começo então, acho que a mensagem final é essa, realmente é a mensagem do Julho Amarelo, né? A importância da gente ter essa conscientização sobre as formas de contágio, a importância da testagem para ter esse diagnóstico precoce e atentar aí as formas de prevenção, principalmente relacionado com a possibilidade da vacinação para a hepatite B, principalmente, e entender também, acho que um fato que a gente não comentou que vale a pena é que a hepatite C, apesar da gente não ter vacina, hoje a gente tem tratamento, a hepatite C tem cura, tá? Então assim, tem hoje medicamentos que com tratamento de 3 meses tem taxas de sucesso que são superiores a 90%. Então o diagnóstico precoce leva à cura, tá? Então acho que essa era a minha mensagem. Acho que baseado no que você falou mesmo, né, Yuri? E assim, acho que eu vou um pouquinho mais simples, né? Eu acho que hoje em dia, minha mensagem seria, hoje em dia dentro da medicina, a gente atua de maneira muito mais preventiva do que, obviamente a gente atua curativo, mas a população tem que entender, né, que com os métodos de imagem, exames laboratoriais, que são a tecnologia está nos ajudando com isso, né? Então, e a população está vivendo mais, né? Então, por isso, a gente tem que entender que é importante a gente fazer a prevenção das doenças, né? De maneira geral, incluindo hepatites, né? Então, procurar fazer o que a gente chama de check-up, né? Check-up do coração, check-up do fígado também é uma coisa importante, né? Não que a gente tenha que ser sempre muito invasivo, fazer sempre muitos exames, não é isso, mas hoje em dia a gente tem que atuar de maneira mais preventiva, então a gente tem que procurar passar em consultas, fazer exames, né? Porque a gente vai viver mais e para a gente viver mais e ficar com nossos familiares, né? Ter momentos de amor, prazer e alegria, a gente precisa se cuidar, né? Então, por isso que a gente insiste na prevenção e não esperar ter algum sintoma para daí procurar um médico, para daí procurar o serviço de saúde. Acho que essa é a minha mensagem e agradecer a oportunidade por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. A prevenção e a conscientização, então, é o caminho. Sim, com certeza. Bom, ficamos por aqui, então, com mais um Momento Saúde especial Redditor, dessa vez falando sobre o Julho Amarelo e o quanto é importante a prevenção em relação às hepatites. E nos vemos na próxima.